Não sei de que forma a ideia desse vídeo vai ser recebida. E também não sei se isso possuirá continuação. Eu genuinamente quero que tenha continuação. Eu espero que isso tenha bons resultados. Mas não há garantia, porque não é um vídeo tão atraente, talvez, para alguns. Em resumo, eu quero ler a Ética de Aristóteles como uma forma de começarmos o estudo das virtudes. Eu pretendo trazer vídeos aqui no canal sobre as virtudes, mas para que eles tenham um complemento, seria interessante que a pessoa tivesse uma leitura da Ética, né? E eu achei que seria ainda mais interessante se nós lêssemos a Ética inteira. Eu gostaria de lê-la inteira aqui no canal, como se fosse um audiobook, mas não ao modo monótono de um audiobook, né? Ou seja, eu não vou fazer uma gravação integral da leitura de forma contínua e ininterrupta, mas sim interrupta. Então, os momentos onde eu me der a liberdade de tomar a frente, eu irei pegar e utilizar para fazer comentários, né? Então, este vídeo será um teste, um experimento para ver se isso de fato soa interessante para vocês, se é uma forma interessante, legal de introduzir isso, né? A quantidade de temas abordados no livro da Ética é grande e tem outros temas que são abordados de forma superficial, que são completos em outras obras, né? Mas eu diria que a parte mais interessante, mais importante aqui nesse livro, não é nem tanto a questão da ética, propriamente dito, mas a questão das virtudes, que são algo basilar, inclusive dentro da psicologia, eu diria principalmente. Eu não acredito na construção de nenhum método psíquico de psicologia que não envolva a teoria das virtudes. Elas são inclusive boas para a prática da vida espiritual, visto que a igreja muito bem adotou para si, né, todo o conhecimento das virtudes, toda a forma de segui-las e tudo mais, né, inclusive aprimorando-as, já que há algumas virtudes específicas que não estão inerentes em Aristóteles nem em Platão, né, mas que já estavam presentes dentro da fé antes mesmo da encarnação do Verbo, né, ou seja, inclusive antes de Cristo, por meio dos judeus, né, e que temos já na filosofia cristã em seu método máximo, né. Então, assim sendo, eu achei patente muito importante tratar da ética. Muitas vezes no canal eu peguei citações a respeito desse livro, muitas vezes eu o comento, muitas vezes eu o cito, então eu decidi levar a cabo uma explanação completa dele, e assim façamos. Comecemos então, agora diretamente, para o livro primeiro, né? O livro 1. O livro 1, ele começa da seguinte maneira: toda arte e toda investigação, bem como toda ação e toda escolha, visam a um bem qualquer, né? Apenas explanando aqui algumas coisas. Por arte, né, não está se referindo a necessariamente uma pintura, tá? Está falando da técnica, né? Aí está falando, enfim, toda arte, toda investigação, bem, ação, escolha, enfim, qualquer tipo de ato, praticamente pelo que se está demonstrando, ato consciente, visa a um bem qualquer, certo? Visa alguma espécie de bem. Qual bem é esse? Está em aberto, não está determinado. E por isso foi dito, não sem razão, que o bem é aquilo a que as coisas tendem. Mas entre os fins, observe uma certa diversidade. Ou seja, está falando o seguinte: o bem é aquilo para o qual as coisas tendem. Ok, tudo bem. Nisso aqui temos algo em comum entre todas essas ações, né? E não somente ações. Percebam que há uma certa abertura, né, plural maior do que uma mera ação intelectual naquilo que as coisas tendem. Isso pode remeter em vídeos anteriores, quando nós comentamos que existe também o bem daquelas coisas que não são intelectuais, mas é um bem diferente, é em outro sentido que nós dizemos que ela possui um bem, né? Mas está falando aqui de um bem igual, né? A mesma coisa referente a bem, porém está falando aqui, entre os fins observe uma certa diversidade, né? Ou seja, a finalidade desse bem pode divergir, ela não é idêntica. Então, prosseguindo aqui, alguns são atividades, outros são produtos distintos das atividades das quais resultam, e onde há fins de instintos das ações, tais fins são, por natureza, mais excelentes do que as últimas. Isso aqui é importante reiterar, tudo bem?
Perceba, alguns fins são atividades, certo? Então, por exemplo, eu posso ter a finalidade de mover o braço, né? Eu posso fazê-lo isso, né, em prol de alguma coisa, mover o braço, ok. Mas está falando que outros fins são produtos distintos das atividades, ou seja, ele não depende da atividade que a executou. Após a atividade ter sido feita, ele permanece, né? Do que estamos falando aqui? Estamos falando aqui de você moldar algo, você, entre aspas, criar algo, né? Então, por exemplo, às vezes o seu bem, ele é o bem de concretar alguma coisa, né? Você quer dar forma a algo. Então, quando nós falamos, por exemplo, da criação divina do universo, estamos falando de bem no sentido de este bem enquanto coisa criada, né? Ou enquanto coisa gerada. E nesse sentido, ele é mais perfeito porque ele se mantém após o ato resultado. Então, por isso ele finaliza falando o seguinte: onde há fins distintos das ações, ou seja, você realizou uma ação, certo? Só que esse fim já está distinto dela, certo? Ele não dependia dela, ele permanece. Tais fins são por natureza, ou seja, eles têm sua própria natureza, isso, mais excelentes do que as últimas, né? É um tipo de fim superior, mais excelente. Mas, como muitas são as ações, artes e ciências, muitas também são as suas finalidades. O fim da medicina é a saúde. O fim da construção naval é um navio. O da estratégia militar é a vitória. E o da economia é a riqueza. Entretanto, onde tais artes se subordinam a uma única faculdade, como, por exemplo, a selaria e as outras artes relativas aos aprestos dos cavalos, incluem-se na arte da equitação e esta suborna-se, junto com todas as ações militares, na estratégia. E, igualmente, há algumas artes que subordinam em terceiras. Em todas elas, os fins das artes fundamentais devem ter precedência sobre os fins subordinados, pois, com efeito, estes últimos são procurados em função dos primeiros. Então, aqui ele está falando que dentro das categorias de ações, artes, ciências e modos pelos quais se chega a um fim, a um bem, há certos bens que dependem de outros bens, de outras artes, de outras finalidades. Então, dentro da realidade, naquilo que diz respeito à execução do bem, existe primeiro uma cadeia ordenada, segundo, existe uma subordinação, né? E terceiro, uma estrutura. Né? Todo bem é ligado a outro e por aí vai. Né? Todos esses três que eu comentei não se opõem, mas sim se complementam. Então comenta, não faz diferença alguma que as finalidades das ações sejam as próprias atividades ou sejam algo distinto delas. Né? Ou seja, não importa se a gente está falando de uma ação que é em si mesma, você está visando a ação em si mesma no seu ato, ou se é algo concreto, né, criado por ela. Como ocorre com as artes e as ciências que mencionamos. Né? Isto aqui foi a primeira parte pontuada em número 1 do livro 1. Agora vamos para a parte 2 do livro 1. Né? Se existe, então, para as coisas que fazemos algum fim que desejamos por si mesmo, e tudo mais é desejado por causa dele, né? Ou seja, você pode, por exemplo, visar o dinheiro. Nisso que você visa o dinheiro, você pode criar outros fins, outros bens, como, por exemplo, o trabalho. Né? Mas você não faz o trabalho pelo trabalho, e sim por causa do bem maior que você vinculou a ele, que é o dinheiro. Né? E o dinheiro para a obtenção dos recursos para a sua saúde, né, para a sua vida, e por aí vai. Né? Então, há bens que você deseja por conta de outros bens. Né? E, prosseguindo aqui, e nem toda coisa escolhemos visando a outra. Porque se fosse assim, o processo se repetiria até o infinito, e inútil e vazio seria o nosso desejar. Né? Ou seja, está falando o seguinte, muitas coisas que nós apreciamos, nós queremos, nós visamos como finalidade, nós a queremos porque se subordinam a outra. Mas isso não pode seguir-se ao infinito. Tem que ter alguma coisa que eu a quero por ela mesma. Né? Então, por exemplo, né, nesse exemplo que eu dei, né, do dinheiro, a pessoa pode querer o dinheiro por si mesma. Não estou entrando no mérito de se isso é bom, ético ou não. Mas ela pode ter isso como bem, pode ter isso como finalidade. Também a pessoa pode ter Deus como finalidade máxima. E no caso, o dinheiro que antes estava como finalidade final passa a ser algo
secundário, ou seja, ele só serve como ferramenta para isso. No final das coisas, aponta-se aqui que a pessoa sempre vai ter um bem principal, né? Você percebe que tem isso. Essa subordinação, ela leva a se entender, ela leva a apontar que a pessoa ela vai ter um bem basilar dentro dessa cadeia de ordenações que vai ser superior a todos os outros valores e para o qual todos os outros valores vão se ordenar, né? Mas vamos continuar aqui nossa leitura comentada. Se existe então para as coisas que fazemos algum fim que desejamos por si mesmo e tudo mais é desejado por causa dele e nem... aqui já foi. Evidentemente, tal fim deve ser o bem, ou melhor, o sumo bem, né? Ou seja, ele está falando que tem que existir um bem que fundamenta todos os outros bens na realidade. Só que como a gente ainda está falando da ação por meio da perspectiva humana, nós podemos perceber o seguinte: se o bem humano, todos os bens que você possui, sempre estão vinculados a um bem principal, que é a base de todos eles, e o contrário não é possível, né? Porque você não tem como infinitamente ter bens que são subordinados a outros, então você sempre vai ter alguma noção de sumo bem. Ou seja, todo humano, todo homem, seja qual for, dotado de intelecto, de alguma maneira está indo ao sumo bem. Eu abro aqui um paralelo interessante, né? Agostinho ele comenta algo muito legal, né, muito belo, de que todos os homens buscam a Deus, mas alguns o buscam nos lugares errados, né? E por isso muitas vezes as pessoas praticam o mal, né? Eles visam um bem, né? No caso o sumo bem, eles buscam Deus, mas o buscam nos lugares errados. Então eles acabam se confundindo com coisas que possuem semelhança com ele, em algum grau, né? Mas prosseguindo aqui com a questão do sumo bem, não terá o conhecimento desse bem, então, grande influência sobre a nossa vida? Não alcançaremos, como arqueiros que visam a um alvo certo, com mais facilidade aquilo que nos é mais conveniente? Se assim é, cumpre-nos tentar determinar, mesmo que apenas em linhas gerais, o que seja esse bem e de que ciências ou faculdades ele é o objeto, né? E ao que parece, ele é objeto da ciência mais prestigiosa e o que prevalece sobre tudo. Ora, parece que esta é a ciência política, né? Lembrando, está falando parece, pois é ela que determina quais as ciências que devem ser estudadas em uma cidade-estado, quais as que cada cidadão deve aprender e até que ponto. E vemos que até as faculdades tidas em maior apreço se incluem entre elas, como a estratégia, a economia e a retórica. Visto que a ciência política utiliza as demais ciências e ainda legisla sobre o que devemos fazer e sobre o que devemos abster, a finalidade da ciência deve necessariamente abranger a finalidade das outras, de maneira que essa finalidade deverá ser o bem humano. Ainda que esse fim seja o mesmo para o indivíduo e para a cidade-estado, o fim desta última parece ser algo maior e mais completo, seja a atingir, seja a preservar, e embora seja desejável atingir esse fim para um indivíduo só, é mais nobre e mais divino alcançá-lo para uma nação ou para cidades-estados. Sendo esses os fins da nossa investigação, essa pertence, portanto, à ciência política em uma das acepções do termo. Então, por que eu quis fazer um paralelo e colocar a importância do parece, né, que está colocado aqui? Porque Aristóteles ele coloca a metafísica como a mais superior, né? Ironicamente a mais inútil, entre muitas aspas, né? Porque ela é a menos prática, ela é menos executável, mas ela é a que é mais universal e versa de forma mais perfeita a respeito de todas as ciências. Porém aqui, como nós estamos falando do bem enquanto uma ação, né? Isso nos remete muito mais ao campo político, que ele quis destacar, né? Então ele coloca que esse é uma das acepções do termo, para a qual pertence e que ele vai tratar da legislação. Ora, ele comenta o seguinte: o bem de um indivíduo particular é bom, mas é muito maior e muito mais superior o bem quando tratado por uma cidade-estado, né? Aqui se refere a polis. Por quê? Né? Acho que nós conseguimos saber o porquê. Porque o maior, né, obviamente, tem supremacia sobre o menor. O todo tem superioridade sobre a parte, né? Então, um bem que beneficia toda a polis é superior
a um bem que beneficia um único indivíduo. E como nós vamos ver, de forma clara, né, no desenvolver aqui, será que é possível que em uma cidade-estado todas as pessoas visando os seus bens pessoais, em nenhum momento esses bens entrem em conflito? Por exemplo, pode ser que o meu bem seja alcançar a maior riqueza. Pode ser que outro indivíduo tenha como bem me assassinar para ele ter a maior riqueza. Só que tem um problema. O bem dele atrapalha o meu bem. Como nós resolvemos isso? Isso nos coloca num dilema onde começa a haverem atos que, mesmo que visem o bem, executam o mal. Então temos aqui uma base, né, do início dos problemas éticos. Mas vamos prosseguir aqui a leitura agora para o ponto 3 do livro 1. Nossa discussão será adequada se tiver a clareza que comporta o assunto, pois não se deve querer a mesma precisão em todos os raciocínios, assim como não se deve exigi-la nos produtos de todas as artes mecânicas. As ações belas e justas que a ciência política investiga admitem grande variedade de flutuações de opinião, a ponto de se poder considerá-la como existindo apenas por convenção e não por natureza. Igualmente, em relação aos bens, existe uma flutuação semelhante, em razão de poderem ser para muitas pessoas até prejudiciais. Né? Voltando àquilo que a gente comentou. Por isso, houve quem perecesse por causa de sua riqueza e outros por sua coragem. Por conseguinte, tratando de tais assuntos e partindo de tais premissas, devemos contentar-nos em indicar a verdade de forma aproximada e sumária. Quando falamos de coisas que são verdadeiras apenas em linhas gerais e com base em premissas de mesma espécie, não devemos esperar conclusões mais precisas. Portanto, cada proposição deverá ser recebida dentro dos mesmos pressupostos, pois é característica do homem instruído buscar a precisão em cada gênero de coisas, apenas até o ponto que a natureza do assunto permite. Do mesmo modo que é insensato aceitar um raciocínio apenas provável da parte de um matemático e exigir demonstrações científicas de um retórico. Então, aquilo que vai se buscar por meio da análise da ciência vão ser aquelas coisas que podem se determinar com uma regra geral, e não aquelas especialidades que flutuam. Né? No caso, são aquelas coisas mais certeiras. Né? Caso contrário, não teria razão de ser dita ciência. Né? Continuando a leitura. Cada homem julga bem as coisas que conhece, e desses assuntos ele é bom juiz. Assim, o homem instruído a respeito de um assunto é bom juiz nesse assunto, e o homem que recebeu instrução a respeito de todas as coisas é bom juiz em geral. Por isso, um homem jovem não é bom ouvinte de aulas de ciência política. Com efeito, ele não tem experiência dos fatos da vida, e é em torno destes que giram as discussões referentes à ciência política. Além disso, como jovens tendem a seguir suas paixões, este estudo ser-lhe-á vão e improfícuo, já que o fim ao qual se visa não é o conhecimento, mas a ação. E não faz diferença alguma que seja jovem na idade ou no caráter. O defeito não é questão de idade, e sim do modo de viver e de perseguir os objetivos ao sabor da paixão. Para tais pessoas, assim como para os incontinentes, a ciência não é proveitosa, mas para os que desejam e agem de acordo com a razão, o conhecimento desses assuntos será muito vantajoso. Sirvam, pois, como introdução estas observações a respeito das pessoas que devem estudar esses assuntos, a espécie de tratamento a ser esperado e objetivo da investigação. Indo ao quarto. Retomando a nossa investigação, tendo em vista o fato de que todo conhecimento e todo trabalho visa algum bem, procuremos determinar o que consideramos ser os objetivos da ciência política e o mais alto de todos os bens que se podem alcançar pela ação. Em palavras, quase todos estão de acordo, pois tanto o vulgo como os homens de cultura superior dizem que esse bem supremo é a felicidade e consideram que o bem viver e o bem agir equivalem a ser feliz. Bem, aqui no caso, ele está comentando de um prático consenso que se tem de que as pessoas visam agir, pois elas buscam um estado maior de felicidade. Perceba, não estamos falando aqui de prazer, mas de felicidade.
Porque prazer é um termo que remete muito às paixões da carne. Então, ele vai aqui posteriormente colocar em conflito esse tipo de ideia para ver qual que é mais verdadeira, né? Qual que realmente propõe algo que realmente traz a felicidade. Ora, o bem geral da polis seria algo como a felicidade geral da polis. O fato de que o bem particular não é necessariamente colocado superior é o fato de que o bem particular, na medida em que poderia frustrar os outros bens da coletividade, ele pode vir a trazer infelicidade, né, para a polis. Continuando, porém, divergem a respeito do que seja a felicidade. Então, vou dar um exemplo aqui bem precário, tá bom? Se nós pegamos uma sociedade, né, atual, nós temos, por exemplo, de um lado os conservadores, temos de outro lado os progressistas. Uns vão defender, por exemplo, a legalização do casamento gay, um exemplo, e os outros vão se opor. Por quê? Por que ambos possuem um bem? Por que eles possuem finalidades, bens distintos? Porque eles têm conceitos diferentes do que seja feliz. O progressista, ele acredita que este ato é uma espécie de liberdade e que a pessoa, por meio de sua execução, vai encontrar a felicidade. Enquanto o conservador, porque vai ter um fundamento mais religioso, né, como é o nosso caso aqui, ele acredita que a felicidade não está necessariamente na liberdade. Não é você ir e fazer, se relacionar com quem quiser, fazer como quiser, mas sim a vida eterna, a pureza, a castidade, a justiça, né, e a moderação. É importante ressaltar que os atos sexuais, quando realizados fora de um ordenamento, eles levam à tristeza, eles não trazem a felicidade, nem o conforto, nem a paz. Mas isso é um assunto mais complexo, não é o objetivo aqui. O importante é comentar que essa estrutura, ela se apresenta dentro das sociedades, dentro dos sistemas sociais, dentro das nações. Os conflitos de opiniões se dão por divergências no que traz a felicidade. E as concepções que as pessoas vão ter do que traz felicidade vai ser o grau máximo de felicidade que elas já alcançaram. Então a pessoa que já foi mais feliz vai ter mais experiência do que a pessoa que foi menos feliz, né? Então eu acredito, apenas fazendo um pontuamento aqui, que a começar, a parte da população com maior taxa de consumo de remédios antidepressivos não é muito boa para opinar o que traz mais felicidade e, por consequência, não sabe o que é um bem melhor para a polis, né? Isso se usamos os termos apresentados aqui. Mas, enfim, prosseguindo aqui. Porém, diverge a respeito do que seja felicidade e o vulgo não sustenta a mesma opinião dos sábios. A maioria das pessoas pensa que se trata alguma coisa simples e óbvia, como o prazer, a riqueza ou as honras, embora também discordem entre si, e muitas vezes o mesmo homem a identifica com diferentes coisas, dependendo das circunstâncias, com a saúde, quando está doente, e com a riqueza, quando é pobre. Cônscios, porém, da própria ignorância, admiram aqueles que propõem alguém ideal grandioso e inacessível à sua compreensão. Ora, há quem pense que, a parte desses numerosos bens, existe um outro que é por si mesmo e que também é por causa da bondade de todos os outros. Seria talvez infrutífero examinar todas as opiniões que têm sido sustentadas a esse respeito. Basta considerar as mais difundidas ou aquelas que parecem ser mais razoáveis. Então agora, ele vai fazer um exame dialético das opiniões mais difundidas, né? Ou seja, as mais populares que circulam por aí. Antenemos, porém, para a diferença entre os argumentos que procedem dos primeiros princípios e os que levam a eles. Com efeito, Platão já havia levantado esta questão perguntando, como costumava fazer: estamos no caminho que parte dos primeiros princípios ou no que se dirige a eles? Aqui uma diferença análoga àquela que há em um estádio entre a reta, que vai do ponto em que ficam os juízes até o ponto de retorno, em um sentido, e o caminho de volta no outro sentido. De fato, embora devamos começar pelo que é conhecido, os objetos de conhecimento o são em duas acepções. Alguns o são relativamente a nós, outros, só um segundo que me ligaram, cadê? Outros na acepção absoluta do termo.
porque, se conseguinte, é de se presumir que devamos começar pelas coisas que são conhecidas a nós. Por essa razão, quem quiser ouvir com proveito as exposições sobre o que é nobre e justo, e em geral sobre a ciência política, é preciso ter sido educado nos bons hábitos. O fato é o princípio ou ponto de partida, e se ele for suficientemente claro para o ouvinte, não haverá necessidade de explicar por que é assim. E o homem que foi bem educado já conhece esses princípios ou pode vir a conhecê-los com facilidade. Quanto ao que nem os conhece, nem é capaz de conhecê-los, que ouça as palavras de Hesíodo. Ótimo é aquele que de si mesmo conhece todas as coisas. Bom o que escuta os conselhos dos homens judiciosos, mas o que por si não pensa, nem acolhe a sabedoria alheia, este é, em verdade, um homem inteiramente inútil. Mas, agora o ponto 5, do livro 1. Mas voltemos ao ponto em que iniciamos esta digressão. A julgar pela vida que os homens levam, estes em sua maioria, e os mais vulgares entre eles, parecem, não sem um certo fundamento, identificar o bem ou a felicidade com o prazer, e por isso amam a vida agradável. Pode-se dizer com efeito que existem 3 tipos principais de vida: a que acabamos de mencionar, a vida política, e a vida contemplativa. A grande maioria dos homens se assemelha a escravos, preferindo uma vida comparável à dos animais. Contudo, encontram certa justificação para pensar assim no fato de muitas pessoas altamente colocadas compartilharem os gostos de Sardanápalo. Apenas para ler aqui a nota, né, de quem que é Sardanápalo, rei mítico da Síria, no século IV a.C., circulava no mundo grego algumas versões sobre a inscrição que havia em seu epitáfio. Eis uma delas, abre aspas, eu, Sardanápalo, filho de Anassidraxes, contrui, acho que está errado o texto aqui, contrui a aniquilar e tar-se um dia. Comi, bebi, vivi em orgias, todo o resto não vale isso. Aqui se referindo ao indivíduo. Continuando, um exame dos tipos principais de vida mostra que as pessoas de maior refinamento e de índole mais ativa identificam a felicidade com a honra, pois a honra é, pode-se dizer, o objetivo da vida política. Todavia, isso parece ser demasiadamente superficial para ser o que buscamos, visto que a honra depende mais de quem a concede que de quem a recebe, ao passo que nos parece que o bem é algo próprio de um homem e que dificilmente ele poderia ser tirado, né? Então ele está comentando o seguinte: este sumo bem, essa suma felicidade que buscamos, vemos ela aqui como algo próprio do homem. Como a honra não depende necessariamente do homem, ela pode ser lhe tirada, então ela não parece uma felicidade intrínseca, né? Ela não parece um bem intrínseco, mas sim algo muito vago, né? Como o bem que você almeja, né? Aquilo como sumo bem deve ser a base de todas as coisas, como que pode ser a base de todas essas coisas uma coisa móvel, uma coisa degenerável, né? Uma coisa que pode ser corroída? A honra, ela pode ser corroída. Ela não é um princípio material, mas ela também não é um princípio estável, porque ela está vinculada de alguma forma a você, né? E você pode ser denegrido, pode perder sua honra e por aí vai. Ademais, os homens parecem buscar a honra visando o reconhecimento de seu valor. Pelo menos assim acontece entre os indivíduos de discernimento que procuram ser honrados, e entre aqueles que os conhecem ainda mais com fundamento em sua virtude. Está claro então que para eles a virtude é mais excelente. Poder-se-ia presumir que é a virtude e não a honra a finalidade da vida política, mas também isso parece ser de certo modo incompleto. Com efeito, pode acontecer que seja virtuoso que está dormindo, ou que leva uma vida inteira de inatividade sem jamais o pôr em prática, e um homem virtuoso também está sujeito aos maiores sofrimentos e infortúnios. E afora quem queira sustentar a tese a qualquer preço, ninguém jamais considerará feliz um homem que vive nessas condições. Isso aqui nos lembra um pouco do exemplo que Sócrates dá na República, né? Onde ele tenta convencer-nos de que o homem justo que sofre, né, justo e virtuoso, né, isso fica claro, que sofre de todos os maiores padecimentos e injustiças, é mais feliz do que o homem injusto que recebe todas as glórias, né? Mas, como Aristóteles comenta, as pessoas não tendem a considerar feliz um homem que vive nesse tipo de consideração, né?
Mas ele vai prosseguindo aqui. Mas quanto a este assunto já é o bastante, pois tratamos suficientemente dele em nossas discussões correntes. O terceiro tipo de vida é a vida contemplativa, que será examinada mais tarde. Quanto à vida dedicada a ganhar dinheiro, é uma vida forçada, e a riqueza não é, obviamente, o bem que estamos procurando. Trata-se de uma coisa útil, nada mais, e desejada no interesse de outra coisa. Então, vamos lá. Se o sumo bem, que é a base dos valores do homem, né, que visa a felicidade, que visa todos os bens ao qual ele vai ordenar, é algo que ordena todas as coisas, né, que é a base delas, como que vamos colocar um meio, que é o dinheiro, como a base dessas coisas? Isso não é possível. E desse ponto de vista, deveríamos antes figurar os fins que mencionamos acima, visto que são amados por si mesmos. Mas é evidente que não são bens autênticos. No entanto, muitos argumentos foram desperdiçados para sustentá-los. Deixemos então este assunto de lado. Para o ponto sexto agora. Talvez seja melhor considerar o bem universal e discutir mais profundamente o que se entende por isso, embora tal investigação se torne difícil pela amizade que nos une àqueles que introduziram as ideias na filosofia. Contudo, talvez seja melhor, e até mesmo nosso dever, sacrificar o que mais de perto nos toca, no interesse da verdade, principalmente por sermos filósofos, porque, embora ambos nos sejam caros, a piedade exige darmos primazia à verdade. Então aqui dá-se a entender que haveria alguma discordância, né, a respeito deste tema, no que se entende por bem universal, né, com os outros platônicos, né? Digo outros porque eu ainda não estou partindo aqui de uma distinção completa, né, de Aristóteles com Platão. Estamos falando de Aristóteles vivo, né? Não estamos falando aqui ainda de um aristotelismo propriamente. Mas prosseguindo. Os defensores dessa doutrina não postularam ideias de classes de coisas entre as quais reconhecessem uma noção de anterioridade e posterioridade. Por essa razão, não sustentaram a existência de uma ideia a abranger todos os números. Mas o termo bem é usado tanto na categoria de substância, quanto na de qualidade e na de relação. E o que existe por si mesmo, ou seja, a substância, é anterior por natureza ao relativo. Este é como uma derivação e um acidente do ser. E então, não poderia haver uma ideia comum a ambos esses bens. O que ele está comentando aqui, né? Quando ele comenta sobre não postular ideias e classes de coisas entre as quais reconhece uma noção de anterioridade e posterioridade. Ele está falando das formas platônicas. O que seria anterioridade e posterioridade? Seria a questão de que no ente você tem coisas que são anteriores e coisas posteriores. A exemplo que se dá aqui, a substância com o acidente. O acidente é posterior à substância e dela depende. Então ele comenta que o termo bem, né, ele não possui uma única acepção. Ele não possui uma única acepção. Você consegue dividir ele entre essa posterioridade, né, e essa anterioridade. Então, ele pode estar tanto na de substância, quanto na de qualidade. Você pode falar do bem enquanto qualidade, você pode falar do bem enquanto substância, como uma coisa boa, né? Você pode falar enquanto qualidade, que é a bondade na coisa, né? E como ele disse, né, como relação, inclusive, todos eles caem como coisas acidentais. Né? Todos eles caem como coisas acidentais, visto que todas as outras categorias aristotélicas, além da substância, são acidentes. Então, ele não está concordando com essa ideia comum a esses bens. Além disso, como o termo bem tem tantas acepções quanto o termo ser, né, isto porque o termo ser possui várias acepções também. E agora eu estou abrindo um paralelo, tá? Não estou lendo. Né, você tem o ser na coisa, né? Você tem o ser enquanto separado da coisa, apenas a concepção genérica de ser. Prosseguindo. Uma vez que é igualmente predicado na categoria de substância, como de Deus e da razão, na de qualidade, por exemplo, nas diversas formas das virtudes, na de quantidade, por exemplo, daquilo que é moderado, na de relação, por exemplo, do útil, na de tempo, por exemplo, da oportunidade apropriada, na de espaço, por exemplo, do lugar conveniente, é evidente que o bem não pode ser algo único e universalmente presente em todos os casos, pois se fosse assim, ele não poderia ter sido predicado em todas as categorias,
mas apenas em uma. É importante fazer um paralelo aqui, tá? Eu não concordo que o bem não esteja em todas as coisas, né? Eu acredito que ele esteja em todas as coisas, mas em formalidades diferentes. Isso aqui, inclusive, vai ser algo muito discutido posteriormente, né? Quando nós colocamos o bem como sendo algo uno, ou o uno como sendo algo uno, é muito difícil fugir da visão parmenesiana de que tudo é um, ou de que tudo é bem, de que tudo se identifica como um só. Então, quando Aristóteles ele dá a conceituação de ato e potência, ou quando ele divide a coisa entre vários modos dela ser, então ela não possui apenas um modo de ser, surge uma polêmica da forma de distinção, né? Então não é que ele está negando o bem supremo, mas ele está colocando em modos aqui, né? Ele está mudando os modos como a coisa se acepciona. Nos neoplatônicos, eles vão, de certa forma, solucionar isso colocando o uno como superior, né, superior ao bem e o ser. Em que sentido? No sentido de que o uno ele unifica todas as formas de ser, né? Mesmo que o uno se identifique com o ser, ele unifica todas as formas de ser. Já a visão tomista ela vai fazer o quê? Ela vai pegar o ser, que é uno, é ser e tudo mais, e possui os predicamentos. Ele vai virtualizar a distinção deles, né? E vai fazer a distinção da forma do ser. Então, o ser na coisa, São Tomás não vai colocar como o mesmo ser, né? Enquanto ser separado, enquanto ser uno, enquanto Deus. Ele vai colocar o ser de Deus e o ser ingre, né, da coisa, sendo da área da coisa, como distinto, né? Por mais que eles tenham sim uma conexão. Então a conexão deles é análoga, certo? Como Aristóteles ele não está usando esses termos posteriores, medievais, a gente não sabe se, eu não consigo determinar aqui se ele está falando disso de uma forma análoga, mas Tomás faz assim. Já Duns Scott, ele vai fazer um retorno ao platonismo, né? Ele vai dar um passo, vai retornar e falar, não, o ser é unívoco, né? O bem é unívoco, enquanto do ser, né? A entidade, no caso. Então ele não vai, Duns Scott, não vai pegar essa distinção entre o ser divino e o ser da coisa. E é importante lembrar, isto não cai em monismo. Isso não cai em monismo. A versão de Duns Scott, onde você não possui essa distinção da forma do ser da coisa e o ser divino, não confunde o ser divino com a coisa, uma vez que ele possui sim uma forma de distinção, por meio dos atributos das coisas físicas, por meio do finito e do infinito. Mas, né, para que não fiquemos demasiadamente neste ponto, prosseguiremos aqui. Além disso, uma vez que das coisas que correspondem a uma ideia a ciência é uma só, teria de haver uma única ciência de todos os bens. Mas o fato é que as ciências são muitas, mesmo das coisas compreendidas em uma só categoria. Por exemplo, a da oportunidade, pois esta na guerra é estudada pela estratégia, e na saúde pela medicina, e a moderação nos alimentos é estudada na medicina, nos exercícios pela ciência da educação física. Mas se eu poderia perguntar o que afinal eles entendem por esse em si de cada coisa, visto que para o homem em si, e para um homem particular a definição do homem é a mesma, enquanto eles são homem, não diferirão em coisa alguma. Isso ainda assim, tão pouco diferirão o bem em si, e os bens particulares enquanto forem bem. Igualmente, o bem em si não será mais bem pelo fato de ser eterno, da mesma maneira como aquilo que dura mais não é mais branco do que aquilo que parece ser no espaço de um dia. Esse ponto aqui é muito, muito importante porque ele está comentando o seguinte, né? Quando nós fazemos uma abstração metafísica, tá? Por exemplo, eu posso falar do homem em si, né? O homem na coisa. Eu posso falar do homem, o conceito de homem, ou posso falar do homem sendo homem, né? Este homem, aquele homem. Ora, ele está comentando por que o homem em si, a ideia de homem, diferiria do homem na coisa, né? Qual que seria a diferença disso? E disto vai surgir aquela tese muito adotada pelos aristotélicos, os aristotélicos medievais todos vão adotar, de que as ideias platônicas, elas existem sempre na coisa, certo? Em re. E isto vai surgir uma polêmica que é a seguinte, né? Há interpretações que negam
que seja correta essa interpretação medieval, no sentido de que, né, a pessoa que lê isso dá-se a entender que Platão não acreditasse que as coisas estivessem nas coisas. Né? Dá a você pensar que a ideia de homem em si estaria separada das coisas. Ele prossegue: os pitagóricos parecem fazer uma concepção mais plausível acerca do bem, quando põem o na coluna dos bens. E esta opinião parece foi adoptada por Eupsésipo, mas deixemos esses assuntos para serem discutidos em outra ocasião. Poder-se objetar ao que acabamos de dizer o fato de que eles, os platônicos, não falam de todos os bens, e que os bens buscados e amados por si mesmo são chamados bons em referência a uma ideia única, ao passo que os de que certo modo tendem a produzir ou preservar outros bens, ou afastar os seus opostos, são chamados bens em função dos primeiros, e em sentido diferente. É evidente, portanto, que se deve falar dos bens em dois sentidos. Alguns devem ser bens em si mesmos, e os outros em função dos primeiros. O que fica mais evidente, né, ao menos no que eu consigo captar, é que o que Aristóteles está tentando fazer aqui é mostrar mais as formas como o bem se divide de forma distinta, né? Então ele não está formalmente ou qualquer coisa assim do gênero negando que tenha uma união, né, de todos os bens em um bem principal, mas sim que há uma certa distinção. Então, pelo anteriormente dito, a distinção da coisa não se dá, por exemplo, da essência da coisa com ela mesma, né? Por exemplo, a homeidade e o homem na coisa, mas no bem e o sendo da coisa. Se isso é uma interpretação pro distinctio realis ou não, eu não acho que seja este o foco, não acho que seja nestes termos que esteja sendo pensado. E sim, no sentido que ele comenta aqui, que se deve falar dos bens em dois sentidos. Alguns devem ser bens em si mesmos, e os outros em função dos primeiros. Seguindo, ou nada haverá de bom em si mesmo, além da ideia do bem. No caso, demonstrando que a coisa de fato tem que ter o bem nela. Caso contrário, só o bem é bom e a coisa boa não é boa. Nesse caso, a ideia, prosseguindo aqui, nesse caso a ideia seria inútil. Mas se as coisas que indicamos são também coisas boas em si mesmas, o conceito do bem teria de ser idêntico em todas elas, assim como o de brancura é idêntico na neve em uma tinta branca. Então, no caso, a coisa boa teria que de fato ter a sua bondade, né? Mas quanto à honra, à sabedoria e ao prazer, no que concerne a sua bondade, os conceitos são diversos e distintos. O bem, portanto, não é uma espécie de elemento comum que corresponda a uma ideia única. Lembrando, ele não está negando que tem um sumo bem, tanto que ele está o citando, mas ele está comentando que existem distinções dentro do modo como o bem se dá. Se isso se refere à distinção real que temos no tomismo, né, ou não, ou ele parte de uma concepção de univocidade entitativa, não sabemos, né? Mas o que sabemos é, ele mostra os diversos modos pelo qual a coisa é boa. Prosseguindo. Mas então, o que entendemos pelo bem? Certamente não será como essas coisas que só por acaso têm o mesmo nome. Serão os bens, então, uma só coisa, por derivarem de um único bem, ou por contribuírem todos para um bem único, ou eles serão uma só coisa, apenas por analogia. Ou seja, será que o bem que tem de todas as coisas, né, é o mesmo em todas elas, ou tem algum grau de analogia, tem algum grau de distinção? Como que funciona isso? Ele continua, sem dúvida, do mesmo modo que a visão é boa para o corpo, a razão é boa para a alma, igualmente em outros casos. Mas talvez seja preferível, por enquanto, deixarmos de lado esses assuntos, uma vez que o exame mais detalhado destes compete mais propriamente a um outro ramo da filosofia. No caso, esse assunto será retomado na metafísica. O mesmo acontece no que se refere à ideia do bem. Ainda que exista algum bem único que seja universalmente predicável dos bens, ou capaz de existir separado independentemente, este bem não poderia evidentemente ser realizado ou alcançado pelo homem, e o que buscamos aqui é algo de atingível, né? Isso aqui parece um ponto para a questão de analogia. Em que sentido, né?
em sentido de que não é que ele está falando que a gente não consegue imaginar, conceber o conceito, certo? Deste bem, né? Mas sim que ele está fora do escopo enquanto aquelas coisas tateáveis. Se nós pegarmos a interpretação de Scotus de Aristóteles, que é uma interpretação bem curiosa, né, porque Scotus fez ela em oposição às interpretações anteriores, nós temos uma interpretação mais compatível com o conceitualismo. Então você conceberia a forma da coisa, a noção da coisa, mas isso não é conceber a coisa diretamente. Né? Porque, por exemplo, quando falamos do bem, né, universal, né, o bem sumo bem, nós conseguimos muito bem conseguir o conceito, nós conseguimos muito bem demonstrar a necessidade dele, né? Mas ele está comentando aqui do realizável, né, do alcançável. Eu acredito que seja sim alcançável o sumo bem, né, mas enquanto soteriologia, né, enquanto salvação. Não estamos falando aqui disso nesse ponto. Né, estamos falando aqui dos bens práticos. Os bens práticos do homem, eles se ordenam ao sumo bem, mas eles não são o sumo bem em si mesmo. Né? Por isso ele comentou, o que buscamos aqui é algo de atingível. Então, o sumo bem, ele pode basear todos os bens, mas você não o pratica. Né? Você pratica aquilo que se ordena a ele. Então, qual que é o princípio prático que se ordena ao sumo bem que eu posso usar como recurso para os demais bens? Né? Percebe que surge uma espécie de mediação entre os bens praticáveis, o sumo bem e o pilar que tem que ser fixo para que eu possa fazer todas as coisas visando o sumo bem? Prosseguindo. No entanto, talvez alguém possa pensar que seja vantajoso ter conhecimento desse bem, tendo em vista os bens que são atingíveis e realizáveis, e efetivamente usando como uma espécie de padrão, conheceremos melhor os bens que verdadeiramente são bons para nós, e desse modo poderemos atingi-los. Contudo, embora esse argumento tenha alguma plausibilidade, parece colidir com o procedimento adotado nas ciências, uma vez que todas elas, embora visem algum bem e procurem suprir sua falta, deixam de lado o conhecimento da ideia do bem. Aqui ele está comentando o seguinte, né? Ele parece estar optando mais por este bem enquanto mediação do que diretamente pelo sumo bem. Não que ele está negando que tem essa base, não que ele está negando que este bem mantenha tudo. Né? Inclusive eu lembro que existem pessoas que chegam a acusar Aristóteles de ateísmo, sim, isso existe, por incrível que pareça. Né? Mas ele está comentando que o conhecimento, né, deste bem necessário não é aqui tratado como algo objetivo para você realizar todas essas coisas. Né? Ele não é o que dá o conhecimento para você ordenar estes outros bens, né? Ou atingi-los. Eu apenas tenho que ressaltar, né? Não acredito que de modo algum isso afeta a necessidade de conhecer o sumo bem, uma vez que você permite o amá-lo melhor. Se você apenas conhece o sumo bem enquanto intermediação, né, você não tem como amá-lo. Né? Você só consegue amá-lo através das coisas. Mas prosseguindo aqui. Contudo, esse argumento, embora tenha alguma possibilidade... Cadê aqui? Ademais, não é provável que todos os praticantes das diversas artes ignorem e nem ao menos desejem obter um auxílio tão valioso. Por outro lado, é difícil perceber qual a vantagem que esse conhecimento do bem em si pode trazer a um tecelão ou um carpinteiro no que diz respeito à sua arte, ou que o homem tenha considerado a ideia em si que venha a ser, por essa razão, um médico ou um general melhor. Então ele está comentando que não sobre a questão contemplativa necessariamente. Tá, mas ele está comentando que o tecelão, o carpinteiro, a pessoa comum, ele não vai utilizar a concepção do bem em si para melhor executar os seus bens cotidianos. Isso não passa pela mente dele, não vai partir desse princípio. Cadê? De fato, o médico nem sequer parece estudar a saúde em si, e sim a saúde do homem, ou antes seja mais exato dizer a saúde do indivíduo particular, visto que são indivíduos que ele trata, mas já falamos bastante acerca disso. Isso aqui, novamente retomando, ao caráter bem científico de Aristóteles, enquanto valoriza os sentidos, né? Então, não que ele negue os universais, mas ele prefere sempre partir da análise das coisas. Então ele comenta, o médico ele não está estudando a saúde em si, né? Ele está mais estudando a saúde daquele homem em particular, né? No caso, o conjunto dos homens. Por isso, a afirmação tão conhecida de que Aristóteles valoriza a coisa na qual está contida a ideia mais do que a ideia. Né? Mas ele não coloca, né, as ideias como inferiores, não é isso. Ele está falando aqui de uma questão de epistemologia, de uma questão de prática.
Prosseguindo, no 7, voltemos novamente ao bem que estamos procurando, indaguemos o que ele é. Ele se mostra diferente nas diversas ações e artes. É diferente na medicina, na estratégia e assim em todas as demais artes. O que é então o bem de cada uma delas? Será aquilo em cujo interesse se fazem todas as outras coisas? Na medicina, ele é a saúde. Na estratégia, a vitória. Na arquitetura, uma casa. E assim sucessivamente em qualquer outra esfera de atividade. Ele é a finalidade em todas as ações e propósitos, pois é por sua causa que os homens realizam tudo mais. Se, pois, existe uma finalidade visada em tudo que fazemos, tal finalidade será o bem atingível pela ação, e se há mais de uma, serão os bens atingíveis por meio dela. Vemos que o argumento, tomando um caminho diferente, chegou ao mesmo ponto, mas devemos tentar mostrar isso com mais clareza ainda, já que evidentemente há mais de um fim, e escolhemos algum deles, como por exemplo a riqueza, as flautas e instrumentos em geral. Em função de alguma outra coisa, segue-se que nem todos os fins são absolutos, mas o bem supremo é claramente algo absoluto. Portanto, se há somente um fim absoluto, será esse o que estamos procurando. E se há mais de um, o mais absoluto de todos será o que estamos procurando. Chamamos aquilo que merece ser buscado por si mesmo mais absoluto do que o que merece ser buscado por causa de outra coisa, e aquilo que nunca desejava no interesse de outra coisa, chamamos mais absoluto do que as coisas desejáveis tanto em si mesmas como no interesse de uma outra. Por isso, chamamos de absoluto e incondicional aquilo que é sempre desejável em si mesmo e nunca no interesse de outra coisa. Ora, parece que a felicidade, acima de qualquer outra coisa, é considerada como esse sumo bem. Ela é buscada sempre por si mesma e nunca no interesse de uma outra coisa. No caso, eu nunca olho e falo, quero ser feliz porque eu quero tal coisa. Não. Sempre colocamos a ela como a finalidade. Prosseguindo, enquanto a honra, o prazer, a razão e todas as demais virtudes, ainda que as escolhamos por si mesmas, vista que escolheríamos mesmo que nada delas resultasse, fazemos isso no interesse da felicidade, pensando que por meio delas seremos felizes. Mas a felicidade ninguém a escolhe tendo em vista alguma outra virtude, nem, de uma forma geral, qualquer coisa além dela própria. A mesma conclusão o raciocínio parece levar, considerado sob o ângulo da autossuficiência, visto que o bem absoluto é considerado autossuficiente. Por autossuficiente, não entendemos aquilo que é suficiente para um homem isolado, para alguém que leva uma vida solitária, mas também para os pais, os filhos, a esposa, em geral, para os seus amigos concidadãos, já que o homem é um animal político. Mas é necessário estabelecer essa numeração limite, pois se a entendermos aos antepassados, aos descendentes e aos amigos dos amigos, teremos uma série infinita. Deixemos essa questão, porém, para ser examinada em outro momento. Definimos a autossuficiência como aquilo que em si mesmo torna a vida desejável por não ser carente de nada, e é desse modo que entendemos a felicidade. Além disso, a consideramos a mais desejável de todas as coisas, e não como um bem entre outros, pois, em caso contrário, é evidente que ela se tornaria mais desejável mediante a adição até de menor bem que fosse, uma vez que desta adição resultaria um bem maior. Quando se trata de bens, é sempre mais desejável o maior. Assim, a felicidade é algo absoluto e autossuficiente, e a finalidade da ação. Mas dizer que a felicidade é o bem supremo talvez pareça uma trivialidade, ficando ainda por explicar mais claramente o que seja. Para tanto, parece-nos parece-nos que a tarefa seria mais fácil se pudéssemos determinar primeiro qual é a função do homem. Pois da mesma maneira como para um flautista, um escultor ou um outro artista, e em geral para tudo que tem uma função ou atividade, considera-se que o bem e a perfeição residem na função. Como o homem, se ele tem uma função, seria aplicável o mesmo critério. Pois se dará então o caso de que o carpinteiro e o curtidor de couro tenham certas funções e atividades, e o homem enquanto tal não tenha nenhuma que lhe seja própria, terá ele nascido sem função? Ou deveríamos supor que, assim como o olho, a mão, o pé, e em geral cada parte do corpo tem uma função própria, o homem do mesmo modo tem uma função independente de todas essas? Qual será ela então? Esse assunto é interessante, isso aqui bate naquela reflexão básica de todo adolescente de qual é o sentido da vida. O homem tem alguma função no mundo? Isso, obviamente, já foi tratado pela filosofia clássica, mas parece que se perdeu, ou não foi aceito, mas vamos prosseguir aqui. A vida parece ser comum até às próprias plantas, mas estamos agora buscando saber o que é peculiar ao homem. Excluímos, pois, as atividades de nutrição e crescimento. A seguir,
né, a atividade de percepção, mas dessa também parecem participar o cavalo, o boi e todos os animais. Ou seja, ele está comentando o seguinte, né, quando ele comenta das plantas e ele exclui as atividades de nutrição e crescimento, ele está as excluindo porque elas são colocadas como partícipes da alma vegetativa que é própria das plantas. Ora, isso não é uma exclusividade do homem, então ela não pode ser dito a função do homem, né? Ele não pode tomar dessa mesma função, dessa mesma... Então depois ele faz seguir as atividades de percepção, ele também não coloca de percepção dos animais, porque ela faz alusão à alma sensível. A alma sensível é algo comum a todos os animais, não tem como ser particularidade do homem. Então ele comenta, resta, portanto, a atividade do elemento racional do homem. Desta, uma parte tem esse princípio racional no sentido de ser obediente a ele, e a outra no sentido de possuí-lo e de pensar. E como atividade do elemento racional também tem duas acepções, devemos deixar claro que nos referimos aqui à acepção de exercício ativo desse elemento, pois este parece ser a mais própria do termo. Se então a função do homem é uma atividade da alma, que implica um princípio racional, e se dizemos que um homem e um bom homem, por exemplo, tem uma função que é a mesma, em espécie, como por exemplo um tocador de lira, e um bom tocador de lira, e assim sucessivamente em todos os casos, sendo acrescentada ao nome da função excelência com respeito à bondade, uma vez que a função de um tocador de lira é tocar lira, e a de um bom tocador de lira é tocá-la bem, se de fato é assim, e afirmamos que a função própria do homem é uma certa espécie de vida, esta é constituída por uma atividade ou por ações da alma, que implicam um princípio racional, e que a função de um bom homem é uma boa e nobre realização das mesmas, e se qualquer ação é bem executada quando está de acordo com a excelência que lhe é própria, se de fato é assim, repetimos, o bem do homem vem a ser atividade da alma em consonância com a virtude, e se há mais de uma virtude em consonância com a melhor e mais completa entre elas. Isso aqui vamos tentar comentar de uma forma um pouco mais precisa. O homem, enquanto visa o bem, ele pode visá-lo em um grau maior e mais perfeito, ou em um grau menos perfeito. A atividade de tocador de lira não foi escolhida ao acaso. Estamos falando de uma atividade que presume razão, presume intelecto. E essas atividades, né, racionais, elas presumem certas características que melhor te proporcionam para bem executar a coisa, né? Eu vou repetir esse finalzinho. O bem do homem vê a ser a atividade da alma, em consonância com a virtude. E se há mais de uma virtude, em consonância com a maior e mais completa entre elas. Ora, a virtude, ela é uma espécie de hábito. O que é o hábito? O hábito é aquilo que não é necessariamente inerente na coisa, mas foi adquirido de tal forma que está nela. Isto, muitas vezes, pela repetição, né? É adquirido. Então, por exemplo, se eu todos os dias bebo café, eu adquiro o hábito de tomar café. A virtude, ela é uma espécie de hábito que melhor proporciona para que você adquira o bem, né? Então, o homem que possui uma virtude, ele melhor consegue realizar aquilo. O que é o vício? O vício é um mau hábito que afasta o homem da melhor conclusão do bem, né? No caso, o homem muito virtuoso, ele melhor executa todo o bem que ele faz. Mas vamos prosseguir aqui. Mas é preciso acrescentar em uma vida inteira, pois uma andorinha não faz verão, nem um dia tampouco, da mesma forma em um só dia, ou em um curto espaço de tempo, não faz um homem feliz e venturoso. Então, você ter um grande momento de alegria não vai te fazer feliz. Óbvio que não, né? Isso mais ainda aponta para a virtude, porque, sendo ela um hábito, estamos falando de algo que permanece, de algo constante. Sempre que falamos de virtude, hábito, não estamos falando de uma coisa momentânea, mas sim de uma coisa que está se tornando parte da sua constituição. Prosseguindo, e o que dissemos é suficiente como um esboço a respeito do que consideramos o bem, pois, presumivelmente, devemos primeiro apresentá-lo em linhas gerais, para depois tratá-lo com detalhes. Contudo, parece que qualquer pessoa é capaz de completar o que inicialmente foi bem delineado, e que o tempo é um bom descobridor e colaborador nesse tipo de trabalho, e o progresso das artes deve-se a esse fato, visto que qualquer um pode acrescentar o que está faltando. Devemos igualmente recordar o que foi dito antes, e não ficar insistindo em encontrar a precisão em tudo, mas, em cada classe de coisas, devemos buscar apenas a precisão que o assunto comporta, e até o ponto que for apropriado a investigação. De fato, um carpinteiro e um geômetra investigam as diferentes maneiras de um ângulo reto,
Primeiro, o faz à medida do que o ângulo reto é útil ao seu trabalho, ao passo que o segundo investiga o que e como o ângulo reto é, pois geômetra é como um contemplador da verdade. A nós cumpre proceder do mesmo modo em todos os outros assuntos, para que a nossa tarefa principal não fique subordinada às questões de somenos. Tampouco devemos indagar qual é a causa de tudo indiscriminadamente. Em alguns casos basta que o fato esteja bem estabelecido, como no caso dos primeiros princípios. O fato é o ponto de partida ou o primeiro princípio. Com respeito aos primeiros princípios, alguns descobrimos pela indução, outros pela percepção, outros pelo hábito e outros de diferentes maneiras. Entretanto, devemos tentar investigá-las em conformidade com a sua natureza e esforçar-nos para expressá-los com precisão, pois eles têm grande influência na sequência de investigação. Com efeito, diz que o começo é mais que metade do todo, e muitas das questões que formulamos são aclaradas por ele. E encerramos hoje por aqui. Eu não vou prosseguir mais que isso. Nós lemos aqui juntos umas 20 páginas, mais ou menos, perto disso. Não foi tanta não, acho que foi umas 10. Tá, enfim. Não importa, lemos um pouquinho. Se este vídeo der certo, se vocês acharem útil, se foi bom e agradável escutar isso, me comentem, avisem, compartilhem o vídeo, ajudem esse vídeo a se promover, porque ele me cansa um pouco mais que o normal, a minha garganta sofre muito com leitura em voz alta e eu fico debilitado muito rápido. Isso também é difícil de arranjar tempo na minha rotina, Então, se não tiver um feedback tão bom, eu não vou prosseguir, Espero que não leve pro lado pessoal, caso haja gente que goste disso e não seja um público tão grande, Diversas razões me levaram a fazer esse comentário, Algumas por conta do fato de que, como muitas vezes aqui no canal tivemos discussões a respeito do problema do mal, muitas vezes eu tive que comentar a respeito do bem. E como esse livro é fundamental para se comentar a respeito do bem, foi um dos motivos pelos quais eu julguei muito necessário trazê-lo. Outra coisa, chegaram a ocorrer acusações de que eu teria uma espécie de relativismo moral por citar que existe o bem-vindo de cada indivíduo. Sim, acreditem, houve gente acusando esta definição de bem que eu dei de relativismo moral. Provavelmente não sabiam que eu estava baseando em Aristóteles. Mas com a leitura integral desse texto, isso vai ser mais fácil. Outra coisa, às vezes existem aqueles que ainda não são instruídos na leitura. Às vezes a pessoa está tentando tomar coragem, entendeu? Às vezes a pessoa tem interesse em começar, ou às vezes a pessoa não tem. Então, para aquela pessoa que ainda não tem o hábito de ler, ela tem mais hábito de ver vídeos, escutar, isso pode ser talvez um chamariz para que ela se interesse com o tema e veja o quão legal ele é, Porque todo mundo tem que ter um começo em algum momento. Então, espero que tenham gostado. A paz de Cristo os acompanhe. Vou tentar fazer o upload disso o quanto antes. Deem sempre feedback, sempre ideias de vídeos, tá bom? Vídeos complexos demais eu não faço. Faço aquilo que está no meu escopo, Mas aquilo que for assim mais geral, dúvidas mais comuns, geralmente sobre teologia, filosofia, dentro do que posso, eu vou ir trazendo, Visto que há público que goste, Ao menos espero eu. Enfim, fiquem com Deus, Cristo os guarde. Se for a vontade de Deus, se for algo bom, terá nova continuação disso, Me perdoem as thumbnails mais esquizofrênicos que venho fazendo. Eu me sinto mais feliz fazendo assim. Não tenho vontade de fazer algo tão sério. Fico com vontade de fazer algo mais descontraído. Então, fazer as thumbnails de uma forma mais divertida, colocando elementos de coisas que eu gosto, me deixam mais animado para gravar. Enfim, espero que compreendam. Paz e bem.